Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. E eu estou aqui de frente de um pé de limão Tahiti carregado para falar os motivos do porquê que a sua fruta aí não está produzindo. Eu sou o proprietário aqui da Rica Floresta, uma propriedade que tem foco em produção de frutas orgânicas. Sou pós-graduando em solo e nutrição de plantas e faço sistemas agroflorestais, produzo em sistemas agroflorestais há mais de 7 anos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de clicar aí no curtir para não perder os próximos vídeos, se inscrever e vamos lá para o vídeo. Não vou queimar o chão, pro fogo não levar a vida que cuida da terra. Bom, pessoal, diversas são as frutas, né, que a gente pode plantar no Brasil. Aqui no Centro-Oeste, que é a minha região, então, praticamente qualquer fruta se adapta. A gente só não consegue plantar as frutas muito exigentes em frio, mas tirando elas, todas as frutas a gente consegue plantar aqui. Eu vou tentar tratar assim da maioria das frutas, as frutas mais comuns, porque cada uma vai ter algumas diferenças, mas tem coisas que são pontos em comum de todas as frutas, certo? Bom, vou tentar exemplificar com algumas frutas que eu tenho aqui. Então aqui é um pé de abacate e se vocês verem, ele está dando a primeira florada deles. Ó, aquela ali são as flores do abacate. Aqui os galhos de baixo ainda não estão florindo nesse lado, mas aqui já estão. E o restante dele está todo florido, é a primeira vez que ele florir depois de 5 anos, pessoal. Então quem já entende disso sabe que se demorou 5 anos é porque essa planta não era enxertada. Então a gente comeu um abacate, botou uma semente de abacate ali, 5 anos depois o abacateiro está produzindo. O que é preciso para esse abacateiro estar florindo ainda, né, pessoal? O que é preciso para ele florir e depois também para ele produzir? É preciso que ele esteja bem adubado, que ele tenha uma fonte de água no nosso caso, porque ele está florindo na seca. E se você não tiver água aqui, pode até ser que ele consiga florir, mas ele não segura o abacate, os frutos vão cair. Então você vai precisar de irrigação se a florada dele for na época seca, igual a gente aqui. Então a gente tem um gotejo ali. Agora, se ele fosse enxertado, com 3 anos ele estaria produzindo, pessoal. Então esse é um aspecto importante. Planta que você está esperando produzir, é enxertada ou não é enxertada? E aí é que vem a questão. Aquele abacate, como eu mostrei, com 5 anos, mesmo sendo sem enxerto, ele já está produzindo. Não é tanto tempo assim, né, pessoal? 2 anos a mais do que as plantas de enxerto, e olha o tanto que ele vai carregar, tá muito bom. Se todos fossem assim, tava perfeito, né? Acho que eu nem comprava muda de abacate, porque investir na muda é caro e elas morrem muitas vezes. Mas não é bem assim, né? Aqui temos um abacate, foi plantado junto com aquele, na mesma época, semente também, e não está produzindo, com 5 anos. Eu suspeito, né? Nem sempre a gente consegue afirmar com certeza. Nesse caso aqui, a formiga cortadeira depenou ele. Isso aqui é tudo folha nova. Talvez, se ela não tivesse feito isso, ele já estaria produzindo. Mas o que eu quero abordar em relação ao enxerto não é só isso, que pode ser, se você não tem enxerto, pode ser que produza com 5, talvez com 6. É que vai depender da variedade de fruta que estamos falando. Então, se eu planto uma castanha do Pará sem enxerto, são no mínimo 10 anos. Pode acontecer de vir antes? Pode, mas a expectativa é pelo menos 10 anos. O Baru, que é uma castanha aqui do Centro-Oeste, também a gente se fala em 10 anos, apesar de que eu tenho um aqui que produziu com 4 anos, mas foi um exemplar de mais de 50 que a gente tem aqui. Então, quando não tem enxerto, esse pode ser um dos motivos, né? A lixia às vezes leva 10 anos quando a pessoa planta de semente. Então, é interessante que você pesquise sobre a sua variedade, a variedade que você colocou, e sobre a sua região, se ela é propícia para aquela variedade. Vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um pé de cacau. Ó,
Esse cacau fui eu mesmo que plantei também de semente. Ele já tem 4 anos, até hoje não produziu. E ele era de semente, né? Ainda está no tempo, mas só pelo desenvolvimento dele, muito devagar, a gente vê que ele vai demorar mais para produzir, porque nossa região não é de cacau. A gente tem 6, 7 meses de seca. Cacau gosta de umidade. Então é natural que aqui na nossa região o cacau demore mais para produzir do que em regiões como a Bahia, o norte, né, onde é que já o cacau é quase que nativo ali. Em alguns lugares ele realmente é nativo, né? Aí dentro da própria espécie da fruta, a gente também tem variações. Como por exemplo, eu tenho manga palmer aqui, que está ali do outro lado. E ela com 3 anos já começou a botar muito fruto. E eu tenho manga espada aqui. Os dois são de enxerto, nesse caso essas duas são de enxerto, tanto a espada quanto a palmer. A espada, ela botou uma manga, ou duas mangas ano passado, com 5 anos de idade aqui, né, que é a mesma linha do abacate. E a manga palmer com 3 anos já está botando várias mangas. Então até dentro das mangas você vai ver que tem diferenças de idade. Algumas frutíferas dependem de poda para produzir. Então, por exemplo, a gente tem um pé de goiaba aqui, que a gente praticamente não podou ele. É uma goiaba que não é comercial, ela é muito pequena, é branca, não vale a pena ficar ensacando para evitar o bicho, né, já que a gente é orgânico. Então a gente quase não podou, a gente vê que tem umas goiabinhas vindo aqui. Então a gente vê uma goiaba ou outra vindo, mas se a gente tivesse podado, ela estaria carregada de flor. Como outras goiabas aqui que são mais comerciais que a gente tem, estão carregadas. E aí, pessoal, como eu sei que é importante a gente mostrar, porque tem gente que não acredita, e não tem que acreditar em tudo que vê na internet, não. Aqui a gente tem goiaba aqui com 1 ano, feita de estaca, viu? Não é de semente não, é sempre de estaca a goiaba. E a gente podou ela, e olha aí como é que tá, ó. 1 ano só, a goiaba já produz. Goiaba é uma fruta muito rápida para produzir. É uma fruta pioneira. Esse negócio da poda é muito interessante em algumas frutíferas. Aqui a gente tem um pé de uva. Tá seco aqui o galho. As formigas vieram e fizeram uma poda geral nele. Como a gente é orgânico, a gente sempre tem formiga. Eu achei até que tinha matado ele. Mas aí, na seca, é normal ficar sem folha. Ficou um tempão sem folha, eu achei, morreu. Aí foi e rebrotou. Essas folhas aqui são todas dele. Ele tá usando o piqui como apoio. Foi só ele rebrotar depois da poda, que olha o tanto de uva vindo. Então tá cheio de cachinho de uva vindo. Então você vê o estímulo que dá para frutificação a poda. Ainda mais uma poda drástica como foi essa das formigas. Eu vou mostrar para vocês aí, se vocês forem acompanhar no canal, vou mostrar o resultado dessas uvas aqui. Então, pessoal, vamos dizer ali, você plantou abacate e aconteceu igual o meu aqui, com 5, 6 anos, se ele é de semente, ele veio e floriu. O que que precisa mais? Precisa ter outros pés de abacate florindo na região. As abelhas, eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas elas estão aí, ó. Tem abelha lá em cima, tem umas abelhas nas flores. Se elas visitarem aqui e forem lá no vizinho, por exemplo, 1 quilômetro daqui, a abelha voa 1 quilômetro fácil, 500 metros, e pegar uma flor de abacate lá, passar nessas flores aqui, ele vai polinizar. Então precisa ter outros pés de abacate de grupos compatíveis para produzir. Esse é o caso do abacate, viu? Limão já não é assim. Limão, só o pé de limão sempre vai produzir tranquilo. Então é mais um aspecto aí que você tem que se atentar. Outra coisa interessante, pessoal, é a época, né? O abacateiro, dependendo da variedade, ele vai variar a época de produzir. Mas já o limoeiro, aqui para nossa região, é o ano inteiro. Então você tem limão pequeno, você tem limão grande e você tem flor vindo no mesmo pé. Deixa eu aproximar para vocês verem. Aqui as flores, ó. Então o limoeiro aqui já é o ano inteiro. Mas muitas frutíferas vão precisar da época, como é o caso da manga, que está florindo agora e vai produzir só no final do ano.
Pessoal, aqui a gente tem um lindo pé de caju. Ele foi muito bem conduzido, né? Teve uma poda ali, saiu 3 pernas aqui. Muito bem podado. Tá florido, mas ele não tá produzindo nenhum caju. E eu vou mostrar para vocês por quê. Ó, a parte interna dele tá muito bonita, muito bem podada. Mas o que acontece? A gente não tem irrigação nesse cajueiro, ó. E a base dele tá seca. Esse é um plantio que a gente não tá ativo. Então ele dá as flores assim, mas as flores não vingam. E por que isso? Porque a planta precisa de potássio e outros nutrientes para frutificar. E para absorver esses nutrientes ela precisa de água. Em uma determinada quantidade. Então, como aqui não tem, ela não está segurando o fruto, não está conseguindo segurar. Ó, a gente não vê nenhum fruto. Ali até parece que ia formar uma castanha. Ó, aqui até tinha uma castanha, mas secou. Agora eu vou mostrar para vocês na prática ali um cajueiro aqui na minha região, do mesmo jeito, só que com água. Vocês vão ver que ele está segurando os cajus. Ó, aqui a gente tem um sistema irrigado, que a gente tem banana. Banana é fácil de produzir, né, pessoal? Banana, nunca vi uma banana não frutificar. E eu vou mostrar aqui o caju. Então o cajueiro tá aqui, tá irrigado. E se vocês olharem ali de perto, vocês vão ver, ó, que a castanha tá bem ali, ó. Então essa é a castanha do caju. As flores estão mais bonitas, não ficam doentes, secando. Porque o caju gosta muito de calor, né? É uma planta da praia ali, gosta de calor, mas também gosta de umidade. Então no caso do caju, vocês veem claramente que precisa de água na época de floração. Bom, pessoal, resumindo, a gente tem alguns aspectos a observar aí quando a gente se fala de frutífera. Primeiro, se ela é enxertada ou não, isso vai interferir no tempo que ela vai produzir e também na qualidade. Algumas frutas, como o próprio abacate e a manga, quando a gente planta de semente, eles não necessariamente vão ser iguais aos pais. E hoje em dia a gente também tem muitas frutas híbridas, que elas precisam ser de enxerto. Assim como frutas com características especiais, como piqui sem espinho, melancia sem semente e outras frutas desse tipo, são vindas de melhoramento genético ou somente de seleção, pessoal. Às vezes não tem nada de laboratório nisso, foi só seleção pelo produtor, ele achou uma espécie com essa característica, ele tem que reproduzir ela pelo galho para manter essa característica que a semente não vai manter. Então, você tem que olhar essa questão do enxerto, mas também tem que olhar se ela é autopolinizável ou se ela precisa de outra fruta para polinizar, assim como a gente viu o abacate. Quero mostrar para vocês um pouquinho dos nossos produtos. A gente vende frutas desidratadas, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil que o correio chegue. Essa aqui é nosso carro-chefe, a banana com chocolate. A gente desidrata a banana e cobre ela com chocolate. É para quem gosta assim bem macio, é perfeito. A gente tem ela tamanho família assim, e tem nas embalagens pequenas, como essa daqui do açaí com banana, que vem em 80 gramas. O açaí é agroflorestal, da Fazenda Ouro Fino. Em breve a gente espera estar produzindo aqui também. E ele fica uns rolinhos assim, parece um doce, mas é só açaí e banana. Fica um pouco macio por conta da gordura do açaí. E dura 1 ano, assim, fora da geladeira. É bem macio, sem nenhum aditivo, só fruta. Temos o cupuaçu com banana, que também segue a mesma linha. Rolinho de fruta. Esse ainda não é orgânico, mas em breve a gente espera transformar ele em orgânico. E temos a banana passa, que eu acredito que seja mais conhecida, mas a nossa é orgânica, desidratada a baixa temperatura.
A gente também não tira o amido dela, então ela fica branquinha assim, mais bonita e mais nutritiva. Também fica muito mais macia por conta de ser desidratada a baixa temperatura. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e se quiser apoiar o nosso canal, uma das principais formas é comprando nossos produtos. De vez em quando aparece um íconezinho aqui nos nossos vídeos, você pode clicar para comprar. E nossa loja está aparecendo aqui embaixo dos vídeos também. É só entrar no nosso site e pedir.